Gente, o que eu devo fazer para que a minha mensagem não se torne uma maldição para a igreja? O que eu devo fazer para evitar que a forma como eu estou interpretando, como eu estou entendendo a palavra de Deus, não se torne uma heresia e com isso cause um efeito contrário daquilo que se espera quando se ministra a palavra de Deus? Qual é a postura de todo aquele que se dispõe a ensinar a palavra de Deus e como ele deve incorporar o ofício, o dever e a responsabilidade de se tornar um mensageiro, representante do reino de Deus? Esta palavra vai para você que é pastor de igreja, ministro da palavra de Deus, pregador, seja pregador também itinerante, você que ensina a escola bíblica dominical, você que ensina nas praças, você que ensina nas esquinas, você que ensina nos lares, não importa onde você ensina. Se você está ministrando a palavra de Deus em nome de seu reino e no nome de Jesus, esta palavra é para você. Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus, ele nos diz na sua palavra: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem do Senhor foi pregar o evangelho a toda criatura por todo mundo. Está claro esta ordem, é um imperativo do Senhor para todo aquele que professa a fé em Jesus de Nazaré. Porém, em nenhum ponto deste versículo há autorização para você falar de si mesmo, para você manipular, para você fragmentar, para você textualizar a palavra do Senhor Jesus. Não. A ordem é imperativa para pregar o evangelho. Ninguém pode exercer o ofício de médico se não for formado, se não estiver qualificado e autorizado a exercer este trabalho. Ninguém pode exercer uma posição de responsabilidade em uma indústria, em uma empresa, se não estiver à altura, se não estiver qualificado, se não estiver certo de suas atribuições, de suas responsabilidades, certo daquilo que ele irá representar e em nome do que ele fala e no nome do que ele se apresenta. Neste caso, nós somos representantes direto do reino de Deus. Então, a ordem do Senhor foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isto está claro, digo mais uma vez, porém não há nenhuma ressalva, não há nenhuma observação, não há nenhuma brecha na ordem do Senhor que eu deva pregar o evangelho de qualquer maneira, sem se importar com os resultados. Não basta falar do nome de Jesus fora do contexto de seu reino e de sua palavra. O nome do Senhor está ligado inteiramente com o seu reino e com a sua palavra. Pois bem, a ordem do Senhor foi pregar. Nós precisamos agora, de forma bem sucinta e inteligente, entender o que significa a palavra pregar. O Senhor Jesus usou um termo grego para a palavra pregar. O termo é kerusso. A palavra kerusso significa mensagem, declarar, ou um mensageiro do rei. Significa arauto de um rei ou de um governo.
significa um representante legal direto de um reinado. Então este arauto, ele fala em nome de um rei e de todo o seu reinado. Então ele declara a palavra do rei, ele anuncia a palavra do rei, ele fala sobre a vontade do rei e aquilo que o rei tem para os seus súditos. Então, a palavra pregar é a palavra grega kerusso. Porém, a palavra kerusso, ela vem do termo queruxo. Quem eram os queruxos? Os queruxos eram os representantes diretos do rei. Todas as vezes que o rei tinha que comunicar algo aos seus súditos, comunicar uma mudança nas leis, comunicar um evento, comunicar uma festividade, comunicar algo ao seu povo, ele chamava na sua presença real o queruxo. O queruxo então vinha com um pergaminho e com o objeto da escrita. E ele ouvia atentamente as palavras do seu rei e escrevia em silêncio. Quando o rei terminava de pronunciar toda a sua mensagem, todo o seu pronunciamento ao povo, então o rei abria um parênteses naquele ambiente e permitia que o queruxo fizesse perguntas ou questionamentos sobre a mensagem do rei. Por quê? Por que o rei permitia que isto acontecesse? Para que o queruxo, que é um arauto do rei, um representante do rei legal e direto, ao se comunicar com o povo, não colocasse em dúvida a mensagem do rei. A mensagem que seria transmitida por esse queruxo deveria ser clara, direta e objetiva. A mensagem tinha que, através da mensagem, da voz deste queruxo, que era um arauto do rei, ela não só deveria ser um pronunciamento do rei sobre suas leis, sobre o seu comunicado, sobre sua vontade, não. O queruxo deveria internalizar, incorporar o sentimento do rei em suas palavras. Ele deveria dar sentimento, ele deveria colocar o coração nestas palavras como se fosse o coração do rei. Então, quando o queruxo, ele ouvia nos aposentos reais, na sala real, a mensagem do rei aos seus súditos, ele deveria ouvir atentamente, aplicando o coração e a mente a cada palavra do rei. E ele deveria ouvir cada palavra em silêncio, somente anotando. Quando o rei terminava a sua mensagem, então ele abria um parênteses e permitia que o queruxo então fizesse algumas perguntas inerentes à mensagem do reino, para tirar dúvidas, para ter certeza que o queruxo, este arauto, este representante do rei, havia entendido a mensagem do rei, havia entendido o que o rei estava se comunicando com seus súditos. Uma falha do queruxo atingia diretamente a imagem do seu rei. O queruxo era proibido,
era uma falta gravíssima ele adicionar qualquer que fosse a sua interpretação, o seu entendimento particular, a sua opinião ao texto do seu rei. Ele era proibido de adicionar o seu entendimento às palavras do seu rei e de seu reino. Ele deveria pronunciar exatamente o que o rei havia lhe ordenado. Ele deveria colocar o seu coração, o seu sentimento, a sua vida naquelas palavras e manter a fidelidade e a integridade das palavras do rei. Um querúxo, que era um arauto, que é um representante do rei e do seu reino, que fala em nome do rei, ele deveria ser um comunicador legível, autorizado pelo rei falar no seu nome e no seu reino e do seu reino. O rei ortogava ao querúxo o poder e a autoridade de falar no seu nome. Quando o arauto, o mensageiro do seu rei, do seu reino, falava, todos os seus ouvintes deveriam acatar aquela palavra como o próprio rei em pessoa falando. Olha a responsabilidade de você, a minha responsabilidade de representar o Rei Jesus e o seu reino. Nós devemos, em tempos, por que não dizer todos os dias, adentrar a presença do nosso Rei, através da oração e com a ajuda do Espírito Santo, buscar entendimento, buscar compreensão, esclarecimento e sabedoria, para transmitir a mensagem de nosso Rei, do seu reino aos nossos ouvintes, sem alterar o conteúdo, sem alterar a mensagem, sem acrescentar o nosso achismo, sem acrescentar as nossas ideias, sem acrescentar o modismo, sem permitir que a vaidade, que a soberba pela posição, porque o querúxo no reino de seu rei, o rei que ele representa, ele só está abaixo do rei. Porém, o querúxo se apresentava ao seu rei todas as vezes que o seu rei o mandava chamar, porque tinha uma mensagem para todos os seus súditos e para o seu reinado. Então, este querúxo entrava na presença do rei com humildade para ouvir o rei, para receber a mensagem do rei, e depois o rei permitia que ele fizesse perguntas, que ele fizesse questionamentos, não com o propósito de se opor à mensagem do reino ou do seu rei. Não. O rei permitia para ter certeza que o querúxo, que está falando em nome do rei, havia entendido perfeitamente e claramente a mensagem do seu rei. Até por saber, tanto o rei como o querúxo, que era inadmissível ele acrescentar uma vírgula, um tio a mais a mensagem de seu rei. Ele deveria falar exatamente o que o seu rei ordenou. Ele deveria colocar o seu sentimento, o seu coração, a sua vida, as suas emoções
todo o seu ser, toda a vida deste queruxo deveria ser colocada nestas palavras. O queruxo era proibido de se apresentar ao povo com a mensagem do seu rei cabisbaixo, com semblante de tristeza ou derrotado. Não, era inadmissível, era imperdoável se um queruxo se apresentasse ao povo em nome do seu rei com aparência destruída, com aparência descaída, desfalecida, derrotada. Não, este queruxo tinha a obrigação de se apresentar com postura adequada, à altura de quem ele está representando, na maneira de vestir, na maneira de falar, no sentimento, na gentileza, no amor. A palavra do queruxo tinha que demonstrar o amor do seu rei aos seus súditos. O queruxo tem a obrigação de colocar sentimento, alegria, gozo, amor nas palavras, pois ele está falando em nome do seu rei, do seu reinado. Esta é a postura de todo pregador, de todo aquele que se diz pastor, que se diz ministro, que se diz ensinador, que se diz professor de escola bíblica, que se diz aquele que se diz representante de Cristo. Não importa se você prega na praça, se você prega nos púlpitos, se você faz missões nas zonas rurais ou não, aonde quer que você esteja, você é um queruxo, você não pode falar a sua opinião, você não pode colocar as suas ideias na palavra de Deus e suplantar a essência da palavra de Deus. Você não pode falar em nome do seu rei aquilo que ele não falou. Você não deve amaldiçoar os seus súditos. Você não deve maltratar os súditos do seu rei, pois ele não te deu esta autorização, ele não outorgou a você este poder. O rei outorgou você a falar no seu nome com amor, com gentileza, com postura, com conhecimento de que a mensagem que você está pregando é a mensagem do Rei Jesus. Você está representando o reino de Deus. Você não pode colocar alguém no céu ou no inferno. Você não tem o poder, você não tem autoridade, você não tem autorização para falar aquilo que o rei não te ordenou. O rei mandou você pregar a palavra, então pregue a palavra. Mas antes de pregar a palavra, tenha certeza que você está entendendo a mensagem do rei. Tenha certeza que você incorporou de fato a condição, o espírito de um arauto, que você está falando em nome do seu rei, em nome do seu Jesus, em nome do seu reino. A palavra é dele, não é uma história filosófica, não é uma história, não é um conto de fada, não é uma ideia ideológica, não é uma poesia, não é uma falácia, é a palavra que o rei nos concedeu. É esta palavra que o rei usou para criar todas as coisas. A palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, diz o Espírito. Então, todos nós que nos colocamos à disposição, nós que nos intitulamos arautos, embaixadores de Cristo, nós não temos o direito de manipular, nós não podemos falar aquilo que Deus não falou, nós não temos autorização para falar no nome do nosso rei aquilo que ele não falou, aquilo que ele não autorizou, aquilo que não está escrito. Você deve falar, nós devemos falar aquilo que está escrito, aquilo que o rei falou, aquilo que o rei espera de cada súdito, de cada arauto, de cada ministro. Você precisa incorporar o amor de Cristo, pois você precisa incorporar sentimento nesta palavra. Esta palavra precisa produzir sentimento em você, ela precisa produzir virtude em você, ela precisa produzir caráter em você, ela precisa produzir vida em você, porque é imperdoável, é inadmissível um arauto permanecer em rodinhas, falando
autorizando aquilo que o rei não autorizou, concordando com a desgraça, concordando com o fracasso, concordando com as mazelas, concordando com a morte, aplicando fé no lugar errado, colocando fé no diabo, colocando fé nas coisas ruins, colocando fé na derrota. Não. Se você é um representante do Rei Jesus, você não pode falar o que bem quer, você não pode falar o que você acha, você não pode falar aquilo que você entende sem consultar o teu rei. Você precisa estar constantemente em contato com o seu rei, na presença do seu rei, buscando interpretação, buscando entendimento, buscando sabedoria, buscando revelação. Você precisa receber na íntegra a mensagem do seu rei, e na íntegra você precisa manter a palavra do seu rei. Um querubim, ele se apresentava ao povo de forma adequada. Quem via o querubim via o seu rei. A forma do querubim falar é como se o próprio rei estivesse falando. O que o querubim anunciava era lei, era mandatório, acontecia, porque ele estava debaixo do poder, ele estava debaixo da autoridade. O rei havia ortogado a ele aquela autoridade, aquele poder de falar no seu nome, de anunciar a sua mensagem na íntegra, com amor, com disciplina, com caráter, com princípio, com compreensão, com entendimento. E quando o querubim terminava de falar, ele se recolhia para o seu posto e ficava aguardando o rei chamar ele na sua presença para transmitir a ele novas mensagens ao seu reino e aos seus súditos. Então, você que se diz pastor, ensinador, pregador, você não tem o direito, você não pode falar aquilo que o teu rei não ordenou você falar. Não são as tuas ideias. Testemunho na igreja é importante e deve sim ser contado, mas o testemunho não é a palavra de Deus. Tudo aquilo que você fala no nome do seu rei só deve vir da palavra de Deus. Todo adendo, tudo que você agrega, tudo que você tenta embutir, tudo que você está inserindo na mensagem do rei é imperdoável. O rei não perdoa, o rei não aceita, o rei não permite. Todo querubim que falasse algo que o rei não falou, ele seria excluído de suas funções. Ele não poderia mais representar o rei. Então, um querubim, ele deveria ser exemplo do rei na sua vida, na sua conduta, no seu falar, no seu pensar, no seu agir. Aonde quer que este querubim se encontrasse, ele sempre seria um arauto do rei. Ele não poderia em nenhum momento dar motivo para que o nome do rei fosse difamado, ridicularizado, desonrado por causa do seu representante direto. Você que vive nos púlpitos enganando, que vive cometendo adultérias escondidas, você não está representando o rei está te reprovando, você está reprovado, você não pode representar mais o seu rei, o seu reino, porque você foi reprovado. Você não tem o direito, você não tem autoridade, não foi ortogado a você esta autoridade. Você deve ser exemplo em tudo, um arauto, um querubim do rei, um representante de um rei, de um governo, de um reino. Não pode viver a sua vida de qualquer maneira. Ele abre mão da sua vida a serviço do seu reino e de seu rei. Ele vive para o seu reino, ele vive para o seu rei, e tudo que passa disso o rei não aceita. O rei reprova, o rei condena. Há casos que o rei manda decapitar, há casos que o rei manda matar o querubim, porque causou desonra, causou
causou divisão, causou tumulto no seu reino, e o rei não aceita. Então tudo que está acontecendo hoje, tudo que Deus está permitindo, líderes sendo desmascarados e reprovados por causa de corrupção, por causa do pecado, por causa do adultério, por causa da fornicação, por causa de manipulação. O rei está desmascarando vocês, está destituindo vocês do cargo de representantes, de arautos do rei Jesus, porque ele está reprovando vocês. Então, qual é a postura que eu devo ter para evitar que a minha mensagem, que a quem eu represento, na verdade, que a mensagem do meu rei não seja transformada em uma heresia, em algo destrutivo? Esteja sempre na presença do teu rei. Esteja sempre de joelhos, com humildade. Busque sempre a ajuda do Espírito Santo. Estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A palavra de Deus não é um gibi, a palavra de Deus não é um livro secular, a palavra de Deus não é um livro que se lê sem entendimento. A palavra de Deus é um livro para se ler com a vida e com o coração. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, diz: medite em tudo o que eu tenho vos dito, então o Senhor vos dará entendimento. A palavra do Senhor é algo que se obtém entendimento pela meditação, pela reflexão, pela humildade de espírito. Você precisa buscar no seu rei. Quando você não entende, quando você não tem compreensão de algo, então não fale, se cale, espere o rei te dar entendimento. É por isso que Paulo sempre nos chama a atenção quando ele estava orando aos irmãos em Éfeso. Ele diz: eu peço ao Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de teu ser, e que ele lance luzes aos olhos do vosso coração. Então é lançar luzes. Um ponto de luz, ele tem poder de clarear um ambiente. 2 pontos, ele aumenta, amplia mais ainda a luz naquele ambiente. 3 pontos, vai aumentando. Quando Paulo usou o termo luzes, ele estava dizendo é ter um entendimento amplo, completo, na sua amplitude, na sua grandeza, na sua profundidade, na sua largueza. Não é ler a Bíblia como se ler um gibi, escolher um texto para pregar e empurrar de goela dentro na garganta dos súditos do rei que você está representando. Você está matando, você está colocando os seus súditos, você está destruindo da estrutura do reino que você está representando. Mas o rei Jesus não perdoa, o rei Jesus não aceita. É inadmissível que um querux com um arauto do rei fale em nome do seu reino e do seu rei aquilo que ele não ordenou, aquilo que ele não permitiu. Então, você pastor, você pregador, você ministro, você professor de escola dominical, se você não tem certeza, se você não entendeu, se você não compreendeu a mensagem de seu rei, o conselho é: vá na presença do seu rei, ore, peça ao seu rei entendimento e esclarecimento. Não seja preguiçoso, não seja relaxado, estude, medite, pesquise, ore, continue orando até o Espírito Santo te dar esclarecimento e entendimento. Então, fale o que o rei mandou. Porque quando nós incorporamos a posição e a postura de um querux, verdadeiramente de um arauto de Deus, é como Elias, que orou a Deus e disse: olha, rei Acabe, segundo a minha palavra, diante do meu Deus, cuja presença eu estou, durante 3 anos e meio não haverá chuva, nem orvalho cairá sobre a face da terra. Sabe por que Deus cumpriu? Porque o profeta Elias, eles eram um queruxo verdadeiro, um representante verdadeiro do seu rei e do seu reinado. Então, ele estava bem alinhado, ajustado com a mensagem do reino que ele estava representando. Então, quando nós obtivermos este comportamento, esta atitude, o que nós falarmos é lei e acontece. Se falar cura, tem que acontecer. Se falar seja liberto, tem que ser liberto. Por quê? Porque nós estamos alinhados, ajustados, difundidos na mensagem do reino e de nosso rei que representamos. Pergunto, você é um arauto ou
um diabo. Quem você é? Um arauto ou um diabo? Pense bem. Há uma grande responsabilidade em ensinar o povo de Deus, e não é de qualquer jeito. Que o Eterno, em nome de Yeshua, nos ajude sempre. Isso é o meu voto a todos nós. Amém. Fique com Deus. Tchau.